Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho da evolução biológica do homem. É isso mesmo, vamos tentar entender um pouquinho aí como é que ocorreu, né, a evolução da nossa espécie. Bora nessa? Bom, pessoal, a evolução humana ela é entendida, né, como os processos de mudanças que originaram a espécie humana, né, os seres humanos, bem como os diferenciou, né, como espécie, certo? Obviamente, essas características que caracterizam a espécie humana, elas foram originadas aí ao longo dos milhares de anos, conforme ocorreu a evolução dos primatas. É isso mesmo, nós temos aí um parentesco evolutivo com os primatas, tá? O primeiro grande cientista, né, a propor essa relação, né, de parentesco evolutivo entre a espécie humana e os grandes macacos foi Darwin, né, quando ele propôs, né, que nós tínhamos aí esse parentesco com os antropóides. Gente, antropóide significa que tem um corpo parecido com o corpo humano, certo? Então, vocês sabem aí, né, os chimpanzés, os gorilas, por exemplo, tem essa estrutura anatômica aí parecida com a estrutura do corpo humano, por isso antropóide, tá? Antro significa homem. Bom, os cientistas atualmente acreditam, né, que esses antropóides e a espécie humana eles tiveram um ancestral comum, né, o que garante então esse parentesco evolutivo aí há cerca de 8 a 5 milhões de anos, certo? E a espécie humana, ela, né, teve a sua evolução iniciada há pelo menos 6 milhões de anos atrás, certo? E essa origem da espécie humana, gente, ocorreu a partir de um grupo de primatas que vivia lá no noroeste da África, tá? Então, esse grupo de primatas inicial, que vivia ali tudo junto, né, nesse ambiente ali na África, ele acabou se separando em dois grupos, tá? E aí um dos grupos deu origem aos chimpanzés e o outro grupo deu origem à espécie humana, né, ao Homo sapiens, ok? Bom, então vamos entender aqui com calma, olha só. Então, esse primeiro grupo, que deu origem aos chimpanzés, gente, ele se adaptou a ambientes mais fechados, ambiente de floresta, tá bom? Já o grupo que deu origem à espécie humana foi um grupo, tá, que se adaptou ali a um ambiente mais aberto, tá, como as savanas africanas. No caso desse grupo aqui, ele tinha aí maior dificuldade de alimentação, campo de visão mais aberto, então tudo isso aí favoreceu nesse ambiente uma série de adaptações que, né, culminou na formação da espécie humana, tá? Homo sapiens, cientificamente, certo? Então, a gente sabe que o continente africano, ele é chamado de berço da humanidade devido aí à origem do homem ser lá na África. Fechou? Show de bola, né? Olha só, agora a gente vai dar uma analisada aí, uma viajada nos diferentes grupos que antecederam aí esse Homo sapiens, tá? E claro, a evidência ela é principalmente através do registro fóssil, como a gente já viu lá nas evidências da evolução, tá? Naquela aula anterior, beleza? Bom, então o primeiro grupo que nós vamos falar aí são dos pré-australopitecos, ok? Que é um grupo ainda de primatas, tá? Que tem umas características mais distantes da espécie humana, mas começa a se diferenciar aí para chegar na espécie humana que nós temos hoje. Então, essas primeiras espécies viveram logo após a separação do grupo, que originou os hominídeos e os chimpanzés, ok? Bom, a principal característica dos pré-australopitecos era o modo de vida arborícola, ou seja, que viviam ali, né, principalmente nas árvores de onde se alimentavam, principalmente de folhas e frutos. Tá? O registro fóssil remonta a algumas das espécies desse período, né? Então, principalmente o registro fóssil é o objeto de estudo, né, desses grupos, tá? Então, eu trago aqui a primeira espécie, são os nomes bem diferentes, tá? Sahelanthropus, melhor dizendo, tacadensis, tá? Então, o registro fóssil aí é justamente desse crânio, com até um resto da dentição aqui, dentes. Bom, esse fóssil ele foi encontrado, obviamente, na África, né, que é onde tem essa origem. Ele tem aí um registro de 7 a 6 milhões de anos atrás, e ainda há uma série de questionamentos se realmente essa espécie já possui uma postura bípede,
Como assim, professor? Que seria bípede? Bi, ó, que anda sobre duas patas, no caso da espécie humana, sobre duas pernas, beleza? Então, alguns autores aí já consideram que esse grupo aqui já vivia, né, sobre duas patas, mas ainda não há tanta certeza com relação a isso, ainda precisa de mais estudos, ok? Por isso a interrogação. Então, aqui nós temos, né, a tentativa, né, de remontar aí como seria a estrutura dessa espécie, tá? Então, aí tá a foto. Ou seja, gente, essa imagem não é real, né? Olha só, viveu de 7 a 6 milhões de anos atrás. Show? Bom, uma outra espécie que nós temos aí é o Ornithujensis. Horrorim, gente, desculpa. O Ornithujenensis, tá? Então, essa espécie foi encontrada lá no Quênia, tá? É África ainda, e tem aí uma evidência de 6 a 5,8 milhões de anos atrás, tá? Aqui a evidência bípede já é mais aceita, certo? Então, aqui nós temos o registro fóssil, né? Através aqui, ó, nós temos, por exemplo, o fêmur, tá? Algumas outras partes de ossos dessa espécie. Então, aqui nós temos a imagem, ok? Depois nós temos a espécie Ardipithecus cadaba, certo? Então, aqui nós temos também um registro fóssil, né, com menos quantidade de peças, só algumas partes dos ossos. Foi encontrado na Etiópia, tá? E tem aí de 5,8 a 5 milhões de anos atrás, ok? Que ocorreu, né, essa espécie. A postura também é bípede, tá? E aqui nós temos a imagem. Bom, depois nós temos o Ardipithecus ramidus, que é a espécie mais próxima aí dos australopithecus que dão origem aí ao gênero Homo, tá? Da espécie humana. Então, o registro fóssil é encontrado lá na Etiópia, tem de 4,3 a 4,5 milhões de anos atrás, e a evidência mais extensa do bipedalismo é para essa espécie, tá? Então, ele já tem aí uma estrutura anatômica, tá? Que favorece mais aí essa estrutura de andar sobre duas patas, tá? Então, o registro aqui também é mais abundante, ok? Nós temos aí quase que a estrutura anatômica inteira do corpo, certo? E aqui nós temos as imagens aí ilustrativas para essa espécie. E aí a gente chega aos primeiros hominídeos que pertencem ao gênero Australopithecus, tá, gente? Então, nós vamos falar agora dos grupos, né, das espécies aí do gênero Australopithecus, tá? Esse constituiu aí um grupo bem diversificado e bem sucedido, tá? Conseguiu chegar a novos ambientes, se diversificaram mais ali, e as principais características são a postura ereta, olha só, então eles já começam a ter essa postura, tá? Mais ereta, mais na vertical. A locomoção bípede já é mais assegurada, locomoção sobre duas patas, já apresenta uma certa dentição primitiva que vai, né, se diferenciando ao longo do tempo para chegar à dentição que nós temos hoje, tá? Apresenta aí já uma mandíbula mais semelhante à da nossa espécie, ok? Então, aqui nós temos uma imagem ilustrativa. Bom, esses australopithecus, eles foram os primeiros hominídeos a dominar o fogo, tá? Gente, nós temos uma série de características sociais aí no desenvolvimento aí da evolução para a formação da espécie humana, tá bom? Então, o desenvolvimento do fogo foi uma dessas características sociais aí que permitiu a expansão para outros territórios e, inclusive, melhorou não, deu uma redução na musculatura da face, tá? Então, a gente vai começar a ver uma certa diferença aqui, ó, na face desses organismos com relação aos anteriores, tá? Que já era um pouco mais robusta a face, no caso, ok? Então, nesse caso, isso ocorreu porque devido ao cozimento dos alimentos, né? Então, esses alimentos, eles eram já mais amaciados, então, a face, ela começou também a sofrer uma certa adaptação, ok? Então, a primeira espécie que eu trago para vocês aqui de Australopithecus é o Australopithecus anamensis, certo? Então, o registro fóssil
do Quênia, África, e tem aí de 4,1 a 3,9 milhões de anos atrás, certo? Então, aqui nós temos, né, o fóssil é um crânio, certo? E aqui nós temos a imagem ilustrativa. Então, a gente já consegue ver uma certa diferença com relação aos grupos anteriores. Depois nós temos aí o Australopithecus afarensis, tá, gente? Então, esse Australopithecus afarensis, ele tem um registro fóssil já mais, como é que fala, mais rico, tá? Nós temos, inclusive, uma estrutura esquelética quase completa, tá? No caso aí é do fóssil chamado de Lucy, um esqueleto feminino, certo? Tá aí preservado. E esses fósseis, eles foram descobertos em diferentes regiões ali, na Etiópia, no Quênia e na Tanzânia, tá? Então, tem aí de 3,8 a 2,9 milhões de anos, e é um dos ancestrais dos seres humanos mais conhecidos devido aí, principalmente, né, às condições encontradas desses fósseis. Apresenta já características físicas voltadas tanto para escalar árvores, quanto para andar ereto, tá? Então, já tem uma estrutura corpórea já mais voltada, mais parecida com o corpo humano, ok? Depois nós temos aqui o Australopithecus africanus, tá? Esse foi encontrado na África também, é o primeiro fóssil de Australopithecus encontrado, tá? Foi o primeiro a ser encontrado, por isso o nome africanos, né, remete à localização que ele foi encontrado, né, no continente africano, e ele é anatomicamente semelhante ao afarensis, tá? Então, a estrutura é muito parecida com o afarensis. Então, obviamente, né, vai ter características físicas aí, tanto para escalar árvore, quanto para andar ereto. Tá? E aí, a datação é de 2,8 a 2,3 milhões de anos, certo? Então, nós vemos aí dentição, né, estruturas dos dentes e do crânio, principalmente, como evidência fóssil. Tá? Aqui nós temos a ilustração. Pessoal, olha só. Desculpa aí. Olha só, nós temos aqui depois a espécie Australopithecus robustus. Robustus, como o nome está falando, uma espécie que tem uma estrutura corpórea um pouco maior, um pouco diferenciada com relação à espécie anterior. Aqui, gente, o nome da espécie ela mudou, tá? Ela saiu do gênero Australopithecus para outro gênero, tá? Então saiu de Australopithecus para Paranthropus, certo? Paranthropus robustus, que é o nome da espécie, ok? Então, o registro fóssil foi encontrado no Quênia, apresenta um corpo similar ao africanos, certo? O crânio são maiores e mais robustos, por isso o nome robustos, tá? Então, nós temos uma estrutura do corpo em si maior, tá? Bem maior com relação ao outro. E a datação aí corresponde a 2 a 1,5 milhões de anos atrás. Bom, acredita-se que muitos australopithecus tenham coexistido e competido entre si. Como assim, professor? Eles viviam ali no mesmo ambiente de floresta, tá? E eles acabavam competindo, tá? Brigando ali pelo alimento, enfim. O que leva, inclusive, né, ao extermínio de algumas espécies, ok? Ao longo do tempo. Bom, levou-se mais de 20 anos para a comunidade científica aceitar amplamente o Australopithecus como membro da árvore genealógica humana, tá? Então, hoje, né, há mais aceitação aí, tanto da comunidade científica como leiga, tá? Para que esses Australopithecus realmente, né, tenham aí um certo parentesco com a espécie humana, ok? Mas isso, historicamente, é bem complexo e das pessoas aceitarem e entender, enfim. Uma das espécies, né, no caso aí de Australopithecus, teria, então, sido o ancestral do gênero Homo, tá? Que a gente vai conhecer a partir de agora. Então, aqui só para a gente fazer uma comparação das três espécies de Australopithecus que nós vimos até agora, veja, ó, tem uma estrutura anatômica parecida, tá? Mas cada vez mais há um desenvolvimento da postura ereta, tá? O bipedalismo, andar sobre duas patas, e nós vemos uma evolução no tamanho, ó, há um aumento da altura, ok? Bom, após o extermínio, tá, gente?
dos australopitecos, nós tivemos aí, a partir deles, a origem do gênero Homo, certo? Então, o gênero Homo, ele se destaca pelo desenvolvimento do sistema nervoso e da inteligência, certo? Além do bipedalismo, tá? Então, o bipedalismo está cada vez mais presente aí, né, no desenvolvimento da espécie humana, ok? E a inteligência, tá? O que mais nos diferencia aí é o desenvolvimento do cérebro, ok? Então, o Homo habilis é a primeira espécie que eu trago para vocês, que inclusive alguns autores ainda consideram como australopithecus, tá? Então, no caso aí seria o Australopithecus habilis, certo? Bom, esse gênero ele foi encontrado no leste da África e ainda há estudos aí com possíveis evidências que eles também se dispersaram ao sul da África. A datação é de 2,3 a 1,4 milhão de anos atrás. Eles apresentavam aí uma estrutura com braços longos, o volume craniano de 500 a 650 centímetros cúbicos. Aqui, no caso, o crânio, né? A face era relativamente pequena e nariz largo, então, que remete àqueles grupos anteriores ainda, a mandíbula já era mais fina, os dentes molares menores e estreitos, então a gente já começa a ter uma formação, né, anatômica aí, se organizando para cada vez mais semelhante ao da espécie humana, tá bom? Eles tinham no máximo 1 metro de altura. Bom, depois nós temos aí, gente, importante dizer, gente, o Homo habilis vem de habilidade, tá? Então, esse é o primeiro grupo a desenvolver ferramentas com a pedra, tá? A pedra lascada. Então, eles começam ali a quebrar, usar a pedra para utilizar como ferramenta, para cortar carne, por exemplo, certo? Isso é um fato muito importante para o desenvolvimento aí, né, dessa evolução humana, certo? Bom, depois nós temos aí o Homo erectus, tá? Ele foi encontrado na Ásia, na Indonésia e na Europa. Então, ele conseguiu já se dispersar mais, ok? Então, esse Homo erectus, ele tem aí a datação de 1,8 a 1,2 milhões de anos atrás. O corpo é robusto ainda, mas já tem uma semelhança maior com o esqueleto humano, tá? O volume craniano já é maior, de 750 a 1.250 centímetros cúbicos. O crânio já é um pouco mais achatado e espesso, com occipital grande e saliência supraorbital. Gente, essa occipital, essa saliência são as separações dos ossos do crânio, tá? Então, eram um pouco ainda afastados, em certas aberturas, certo? A mandíbula ela é robusta em indivíduos maiores e os dentes são menores que do Homo habilis. Olha só, o Homo erectus é o primeiro aí a utilizar o fogo, a descobrir o fogo e utilizar esse fogo aí, tá? No processo de alimentação, tá? De aquecimento, enfim. Então, isso também é uma outra característica extremamente importante aí, que ajuda até mais esses indivíduos aí se espalhando e utilizar outros ambientes, tá? Então, a altura deles aqui varia de 1,3 a 1,5 metros, tá? 1,30 m a 1,5 m. Bom, aqui nós temos o gênero Homo, né? O gênero Homo, que eu já vim falando, né? No caso, o Homo ergaster, tá? Agora. Então, o Homo ergaster é uma outra espécie, tá? Que, inclusive, se considera como uma subespécie do Homo erectus, tá, gente? Então, na verdade, esse Homo erectus esse Homo ergaster é uma espécie de Homo erectus que foi viver em um outro ambiente e tinha certas diferenças ali que não eram tão significativas assim, tá? Então, data aí de 1,8 milhão a 200 mil anos atrás, certo? Então, o corpo é bem parecido, tem uma estrutura aí já bem mais parecida com o esqueleto humano, o volume craniano é o mesmo, certo? Os ossos cranianos aí já são um pouco menos espessos, já são um pouco mais finos. A mandíbula é robusta em indivíduos maiores e a dentição é menor que do habilis, tá? Então, tem aí uma altura variando de 1,3 a 1,7 metros, então já são um pouco maiores. E, por fim, nós chegamos aí, então, olha só, já aqui, gente, o desenvolvimento das ferramentas só vão melhorando com o tempo, tá? A mesma coisa acontece com a última espécie que eu trago aqui do gênero Homo, tá? O Homo neanderthalensis, olha só. Esse daqui já tem ferramentas também bem mais desenvolvidas, tá? E ele aí
foi encontrado na Europa e no oeste da Ásia, certo? Datação de 400 mil a 40 mil anos atrás, tem uma estrutura corpórea ainda robusta, mas ainda mais parecida com o esqueleto humano e já adaptada para o ambiente frio, certo? Então, o corpo ele já começa a ter estruturas adaptativas para o ambiente, para as variações do ambiente. Isso é extremamente importante aí para a gente chegar à espécie humana, tá bom? Então, o volume craniano é de 1.200 a 1.750 centímetros cúbicos. O crânio ele também já é mais fino e com saliência supraorbital reduzida, ou seja, as placas elas estão cada vez mais unidas, certo? A mandíbula ela é robusta em indivíduos maiores e os dentes são menores, exceto os incisivos, tá? Então, nós temos aqui o Homo neanderthalensis. A altura varia de 1,5 a 1,7 metros. E, por fim, finalmente, a gente chega aí à nossa espécie Homo sapiens. Tá? Ele surgiu na África. Acredita-se que a partir do Homo habilis, tá? A partir do Homo erectus, e já fabricava aqui ferramentas bem mais desenvolvidas, tá? E a espécie humana ela começa a passar a deixar de ser somente caçadora para ser agricultora, ou seja, já começa a formar civilizações, né? Formar comunidades. Isso vai aumentando ali as relações sociais, né? E isso favorece então a evolução humana também, claro. Tá? Então tem a datação aí de 200 mil a 150 mil anos atrás, né, aí a origem da espécie Homo sapiens, tá bom? O esqueleto já é mais moderno e mais adaptado às variações do clima, tá bom? O volume craniano varia de 1.200 a 1.700 centímetros cúbicos, tá? Então a gente já tem uma capacidade aí maior. O crânio, ele é menor, tem menor saliência supraorbital, tá? Ou mínima, certo? As mandíbulas são menores que as dos neandertais, espécie anterior, e o queixo é desenvolvido e os dentes podem ser menores. Tá? Acredita-se que a espécie Homo sapiens extinguiu aí o Homo neanderthalensis através aí da competição, tá bom? A altura varia de 1,6 a 1,85 metros, ok? Então, aí nós temos a espécie humana. Bom, conforme, né, essa espécie conseguiu aí viver mais em comunidade ali, conseguiu chegar a novos ambientes, a se distribuir mais no mundo, então nós tivemos novas adaptações, o que originou aí a espécie que nós temos hoje, né, do homem moderno, que é uma subespécie da espécie Homo sapiens, tá? Então nós temos aí o Homo sapiens sapiens como subespécie do Homo sapiens, certo? Então é o homem moderno de hoje. Então a principal característica nossa, né, comparando aos seus ancestrais, é o cérebro bem desenvolvido, tá? Também observa-se a capacidade de raciocínio, comunicação e inteligência pelo desenvolvimento do sistema nervoso. Show de bola, né, gente? Então, aqui vamos fazer só uma comparação rápida, né? Então, aqui nós temos o crânio do Australopithecus e olha só o tamanho do cérebro, tá? Bem pequeno. Apesar de ter essa estrutura craniana grande, o cérebro é bem pequeno. Aqui nós temos o Homo erectus, tá? Que foi o primeiro a desenvolver, a utilizar ali o fogo, tá? Então, veja, ó, o desenvolvimento do cérebro já é maior. Aqui ele também já fazia uso de algumas ferramentas de pedra, né? Aqui nós temos os neandertais. Veja, os neandertalenses, né? Veja que há um maior cérebro, né? O crânio ele diminui, mas o cérebro ele é maior. E finalmente nós chegamos no Homo sapiens, né? A espécie atual. E veja, ó, bem maior aí o tamanho do cérebro, né? E o crânio, ele é um pouco menor, tem uma diferenciação também. Ok, gente? Então, show de bola, né? Então, aqui só para a gente ver analisar, ó, há 2 milhões de anos atrás, nós tínhamos aqui, ó, o Homo habilis, que é o primeiro a fabricar ferramentas de pedra lascada. Depois, nós temos aqui o Homo erectus, tá? Que é o primeiro a dominar e a usar o fogo e o melhoramento das ferramentas. Nós temos aqui nos neandertais, que eu não falei para vocês, ó, a comunicação verbal rudimentar, a origem ali da comunicação, a origem social, né, da organização social. Também já há registros ali de sepultamento de mortos, tá? E o melhoramento das ferramentas também.
Bom, e aí, finalmente, a gente tem a nossa espécie, que tem ferramentas mais desenvolvidas, né, e já está aí atuando mais como agricultor, aumentando as civilizações, maior dispersão, e estão mais adaptados aí às variações climáticas, tá? Então, show de bola. Certo, professor. Então, ó, a origem, né, da espécie humana se deu lá na África, tá? Com o tempo, esses grupos iniciais, eles foram se dispersando aí para a Europa, Ásia, aqui são só rotas hipotéticas, né? Então, ó, nessa região aqui das Américas, certo? Enfim. E hoje, como é que está a classificação biológica do homem, professor? Nós fazemos parte aí do domínio eucária, né? Nós somos eucariotos, pertencemos ao reino animal, fazemos parte do filo dos cordados, que tem ali uma estrutura no desenvolvimento embrionário que coloca todos juntos. Nós temos aí, fazemos parte da classe dos mamíferos, né, que produz, que tem glândulas mamárias com produção de leite. Nós temos aí, fazemos parte da ordem dos primatas, tá? Inclusive, gente, primatas, porque nós temos, ó, 5 dedos nas mãos e nos pés, e o polegar, ele é oponível, ou seja, ó, ele ajuda aí na manipulação dos objetos, ó, ajuda a gente a segurar, por exemplo, ok? Então, isso é uma característica que nos une aí como primatas, certo? Outra coisa é a nossa posição dos olhos, tá? Então, nós temos os olhos posicionados à frente da nossa face e nos ajuda a ter uma visão tridimensional do ambiente, certo? Por isso que nós somos primatas aí, juntos com os gibões, os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés e os homens, desculpa, certo? Então, nós temos aqui, fazemos parte da mesma família, tá? Dos hominídeos, certo? Que tem as estruturas aí, mais voltadas ao bipedismo, tá? Ao bipedalismo, andar sobre 2 patas, enfim, tem essas características. E nós, então, fazemos parte do gênero Homo, nossa espécie é o Homo sapiens, sendo que o homem mais moderno é uma subespécie do Homo sapiens, tá? Então, é o Homo sapiens sapiens, beleza? Qual é a nossa principal diferença, professor, com relação a esses outros primatas aqui? A nossa principal diferença é a nossa característica humana de andar sobre 2 patas, sobre 2 pernas, tá? Como assim, professor? O gorila, o chimpanzé, eu já vi eles andando sobre 2 patas, mas eles não conseguem se locomover por longo período, assim, certo? Então, eles, apesar de conseguirem se locomover por 2 patas, eles não estão propriamente adaptados para isso. Então, eles só conseguem fazer isso por um curto período de tempo. Nós não, é nossa característica própria andar sobre 2 patas. Além disso, né, isso favorece, né, o tempo todo a gente deixar as mãos livres para manipular, para segurar os objetos, certo? E a nossa capacidade de inteligência, tá? O nosso cérebro aí um pouco mais desenvolvido, ok? Então, por hoje é só. Grande abraço aqui do professor Lucas e até a nossa próxima aula.